A gente vai começar o programa falando de organização para o ateliê. Você que já tem aí o seu cantinho, ó, você vai aprender a arrumar. Se você não tem o seu cantinho, tá tudo bagunçado, misturado com a casa, vai aprender também a separar aí um lugarzinho especial para guardar cada coisa. E quem tá aqui com a gente é ela, que já atua como home organizer há 10 anos e dá aulas e tem nos ajudado bastante. É também organizadora de ambiente e gestão residencial, Ingrid de Lisboa. Seja muito bem-vinda. Tudo bem? Já tô lá com saudade. Eu também, a gente sente saudade de você. Porque quando você vem, pelo menos pra mim, eu chego em casa e arrumo alguma coisinha em casa. Porque depois que a gente vê as dicas da Ingrid, a gente fala, meu Deus, eu tenho que arrumar aquilo ali que podia ficar melhor. E é muito bom porque quando a casa tá organizada, eu percebo que eu ganho mais tempo na minha vida. Ganha tempo e dá uma tranquilidade, né? E não só tempo, sabia? Ganha dinheiro, economiza dinheiro. Sim, deixa de gastar. Menina, se a gente não faz organização, a gente, por exemplo, acaba comprando tesoura em demasia, aqui, ó, lápis em demasia, né? Porque fala, ai, perdi aquela, não acho de jeito nenhum, compra outra. No meio da bagunça, a gente perde. A gente perde, desperdiça dinheiro. Na ponta do lápis dá diferença. Então vamos aprender a organizar tudo bonitinho? Vamos lá. Vamos lá, Ingrid. Vamos começar com os erros que a gente faz? Vamos. Naquela boa vontade, eu falo para as minhas alunas, a gente faz muita coisa errada com uma vontade. Normal, né? Então, a primeira coisa que a gente faz, naquele desespero de arrumar, a gente junta tudo que é assunto e coloca tudo num lugar só. Então, olha só, trouxe aqui um exemplo, ó. Pegou tudo lá, trena, lápis, fita, enfim, coisas. E põe tudo num lugar só. Eu chamo isso aqui de bagunça arrumada. Tá. Que aí você sabe que tem um monte de coisa, mas aí você vai ter que mexer em tudo pra achar o que você quer. Exatamente. Então, toma tempo, exatamente o que você falou, né? Às vezes perde tempo também. Então, aqui você vai achar. Se fosse um potinho pequenininho assim, até que tava bom, né? Mas às vezes a nossa bagunça organizada é um potão. É uma caixa, né? Aquela caixa grande. Outra coisa que a gente muitas vezes faz por puro desconhecimento, Cláudia, é pegar um recipiente, né, um organizador e colocar coisas que são desproporcionais ao tamanho. Eu fiz aqui uma simulação. Eu peguei uma lata grande, que não tem nenhum problema usá-la para organizar, super boa. Mas o que a gente tem dentro aí? Coisas finas, coisas, né? Essa coisas foi ótimo. Coisas. É, porque tem tesoura, tem pincel, agora tem régua. Agora vai olhando no fundo, tem mais, ó. Tá vendo isso aqui? Ó, nunca mais a gente acha. Sabe aquele pedacinho de papel, aquela coisinha, aquela fitinha que você nunca mais acha? Geralmente ela tá no fundo de alguma caixa, no fundo de algum pote. Então a gente tem que ver. A visualização é extremamente importante para quando a gente fala de organização. O que você não vê, você não usa. Você, eu e todo mundo já deixamos de usar alguma coisa porque não encontramos. E pior, às vezes tá na nossa frente, que é o que tava aqui agora. Você viu várias coisas. Então, e eu nem vi esse negocinho aí. Pois é, porque tava lá no fundo, mesmo assim, ó, tem algumas outras coisas que não dá pra ver, tá vendo? Ó, esse aqui. Então, sempre que eu vou escolher um organizador, ele tem que ser proporcional ao tamanho do objeto. Mais ou menos aqui, ó. Então, se eu quiser colocar pincel, ó, o pincel eu colocaria aqui tranquilamente, né? Ó, cola quente, daria pra pôr aqui, porque eu vou enxergar. Tubos de cola quente, se eu quiser. Então, essa latinha, ela serve para tudo que for maior do que ela. Tá bom? Aqui é a mesma coisa, ó. Então, quando que eu posso usar um organizador que não é proporcional ao tamanho? Quando ele for transparente. Porque daí eu enxergo, tá? Por isso que as coisas transparentes, as mulheres gostam tanto de organizadores transparentes, porque dá para enxergar. Então, tem que lembrar que você tem que ver para você poder usar. Se você não enxergar, não vai usar. Joia. Tá? Outra coisa que a gente faz de errado, primeiro organizar e depois achar que tem que descartar. Não é. O passo número 1 da organização é o desapego. Ok? Eu sei que artesãos e artesãs amam coisinhas. Vai juntando um monte de coisinha. E assim, pro artesão, pra pessoa que trabalha com arte, tudo pode ser um pedacinho de alguma coisa que ele vai compor, né? Verdade. Uma tampinha, uma folhinha, às vezes uma folha seca para quem trabalha com papel, eu super entendo, mas não dá para guardar tudo, né? Não tem como guardar tudo, porque não cabe em geral. Então a gente precisa selecionar aquilo que ainda vale a pena manter. Então, por exemplo, aqui a gente não tem nenhum lápis pequenininho, mas sabe quando o lápis tem aquela cor incrível, mas ele tá desse tamaninho? Toquinho. Às vezes a gente quer guardar, a gente sabe que a gente sequer vai conseguir usar. Papel muito pequeno, então coisas que quem tá lá naquele ateliê acha que talvez não tem muito mais chance de usar, melhor tirar. Na dúvida se você vai usar ou não, em geral a gente não vai usar.
Então é importante a gente tirar. Então Maravilha. esse seria o primeiro passo. Deixa eu só te perguntar uma coisa em relação a esses potes transparentes. Uhum. Eu sempre penso nas meninas que... porque a situação do país não tá fácil, né, Ingrid, Sim. pra ninguém. E aí, assim, não tá sobrando dinheiro. Eu, por exemplo, poderia pegar uma garrafinha de água, cortar, fazer aquele acabamento aqui, pode Sim. ser com um isqueiro até, né, pra não ficar as bordinhas, e usar como um organizador. Lógico, ó, aqui o que eu fiz foi exatamente isso. Eu peguei um copinho que eu ganhei no evento, ok? E coloquei aqui para organizar, não tem nenhum Perfeito. problema. E se por acaso você achar que o tamanho tá um pouquinho, que não vai ficar tão assim proporcional, usa uma etiqueta. Compra uma etiqueta artesã, não precisa nem falar, né? Eles já têm etiquetas lindas. Perfeito. Eles sabem fazer etiquetas melhor do que a gente que é organizadora. As etiquetas deles ficam lindas. Aí pode identificar como etiqueta também, tá? Ó, outra coisa que eu usei, que todo mundo tem em casa, é isso aqui, ó, saquinho de zíper. Ó, isso aqui é muito fácil de conseguir, Sim. o preço é super acessível. Por quê? Porque aqui, ó, todos os adesivos estavam misturados, tá vendo? Então, um passo importante da organização é a gente separar os objetos por assunto. Cada caixinha, ou cada potinho, ou cada cestinho, ou cada saquinho, um assunto. Então, o que eu fiz aqui? Eu separei só os adesivos de Natal. Ó, eu posso pegar mais um monte aqui, a gente ainda tem. Então, se você quer usar um saco, uma coisa mais barata, como um saquinho, por exemplo, coloca por assunto. Todos de bebê, por exemplo, todos de flor, todos de Natal, todos de Páscoa, o que seja. Podia ser pedacinho de papel, por exemplo. Eu podia pegar todos os meus pedacinhos de papel xadrez. Tá? Todos eles branquinhos, o que seja. Então, separar por famílias e não simplesmente colocar num lugar grande tudo, como você falou, a gente pega uma caixa grande, joga tudo dentro. Aí, quando a gente tem, por exemplo, um adesivo que não combina o assunto com nenhum outro, Aí quer criar o diversos? pode criar o diversos? É isso que eu queria saber. O diversos é o mais engraçado da organização. A gente fala que existe etiqueta que não identifica muito, que são diversos, vários, etc. Se você tiver um só, você pode colocar junto com aquele que você acha que vai lembrar. Tá? Não importa se não tem muita lógica para o outro, tá? Para outra pessoa. Ah, eu acho que eu vou procurar os de bebê junto com esse daqui de tal assunto. Então você coloca lá junto, não tem nenhum problema. Só tem que ficar fácil de você lembrar, porque aquilo que a gente depois esquece, aí não vai usar mais, né? Tá, joia. Tá e bom? nada de diversos, então? Melhor diversos, Tá não. bom. Vamos pra cá, né? Isso, vamos pra cá. Ó, agora eu trouxe aqui uma outra coisa pra gente usar em casa, uma coisa que todo mundo tem, que é filme plástico, sabe aquele filme, Sim, claro. né, de colocar nos alimentos e tal, que é um organizador, a gente criou aqui um organizador de fitas, ó, com o rolinho de baixo, aquele É só o que rolinho, sobra. a gente não vai usar o papel Não, filme. não precisa daquele filme plástico, tá? A gente só vai usar o rolinho. Eu prefiro o de papel filme, Cláudia, porque o de papel toalha costuma ser molinho. Então eu gosto desse, ó, porque ele é bem firme. Artesãs gostam muito disso para fazer várias outras coisas, mas eu aqui dei uma de artesã e aproveitei para usar para colocar fitas, ó. Aí como é que eu organizo, Ingrid? Já, fala sério, eu não tenho só isso de fita, né? Algumas devem estar pensando, não tem problema. Eu aqui peguei várias de modelos diferentes, mas a gente podia fazer um só de fitas fininhas, um só de fitas azuis. Aí o jeito como você vai dividir não é importante, tá? Tem que funcionar para você. Aí a gente só vai girar, tem que passar uma fitinha no começo para ele grudar, né? Aí a gente dá uma viradinha aqui, ó. E fica passadinha, né? Fica arrumadinha. não Porque fica imagina se você deixa amarrotada. bagunçadinha. Ou, não tá bagunçada, a Cláudia tá dobradinha. Ou eu fiz rolinho, mas rolinho amassa. Na hora de Sim. você trabalhar, você tem que ir lá no ferro, passar. Exatamente. Gasta tempo. Sim, é sempre investimento de tempo e de dinheiro para manter a bagunça custa caro, né? Manter bagunçado custa também, que a gente não faz a continha. Aí pode colocar uma fita adesiva, ó, nesses daqui todos eu coloquei uma fita adesiva. Não pode ser uma fita adesiva muito resistente, tem que ser uma fita mais levezinha para não estragar, tá? Aí funciona super bem, fica facinho de manusear. Outra coisa que é muito fácil de encontrar, Cláudia, é esse divisor aqui. Eu acho que tem um monte de gente em casa que já tem, na verdade, né? Aí o segredo, qual vai ser? Não misturar os assuntos, tá? Não misturar. Então eu peguei um aqui embaixo, ó, que tem uns... Ó, vários tipos de material, né, de artesanato, eles são muito pequenininhos. Por que eu pus na caixinha antes de colocar aqui? Porque eles são muito parecidos, mas não são iguais. Isso aqui toma muito tempo pra gente Separar depois. Exatamente. Então, quanto menor for o objeto, é importante que o recipiente que a pessoa for usar seja menorzinho também, tá? Então, por exemplo, eu já vi muita gente que gosta de usar potinho de comida de bebê. Sabe aqueles de vidrinho? Sei. Pode usar? Pode. O que não pode? Misturar vários assuntos no mesmo. Então, se eu pegar todos esses que eu tenho aqui, ó, eu vou ter
ter laranja, amarelo, tá vendo? Rosa. Aí não dá, e vira uma meio que eu falei que é a baguncinha organizada, né? Igual aquele arrumação. agulheiro que tem agulha e tem alfinete. Tudo Ai, meu junto, Deus do fora que é céu. perigoso, né? Né? Nesse E aí caso, aí é perigoso. você acha que cadê a agulha, é alfinete, aquela confusão Então, toda. sempre que a gente for comprar um organizador para essas miudezas, sempre escolher um que tenha a proporção do objeto que você vai guardar. Eu prefiro que a pessoa tenha mais potinhos com menor quantidade de coisas do que um potinho só com um monte de coisa. Já. Tá bom? Aqui é só um organizador, que ele é também dividido, ó. Eu vou virar ele mais pra cá. Olha que bacaninha que ele é. Ele já é feito com essas divisões, então ele é bem bonitinho para colocar na bancada, né? Ele fica bem legal. Agora, isso que você falou da duplicidade, Cláudia, isso aqui veio de cliente nossa, hein? Eu pedi emprestado. Olha que interessante, quando a gente não controla o que a gente tem, a gente compra de novo. Tá? E eu sei disso, mas não posso contar o segredo, porque senão ele vai ficar chateado. Sério? Eu conheço uma pessoa que tem tipo uns 6 martelos, Verdade. Acho que eu não sei quem é. mas sei lá, 10 chaves de fenda, negócio de doido. Duas que vai furadeiras. bagunçando e a furadeira eu acho que não, porque deve ser mais caro, né? Mas, parafuso então de todo tipo, porca. Gente, as caixas de ferramenta dos homens podem seguir a mesma exatamente ideia a aqui, mesma coisa. tá? Então a gente tá Sim. falando de artesanato, de repente você fala, não sou artesã, mas presta atenção, das miudezas é a mesma ideia. Ou seja, se a gente pegasse aqui como exemplo de novo um potinho e colocasse uma porca, um parafuso, uma pilha, tarará, tarará, Tá perdido, não adianta Exatamente, nada. Não adianta nada. Isso. E a caixa de ferramenta, que era aquela antiga, que talvez ela- você lembre, ela ainda tem, né? Uma loucura. Aquela aquilo, né? grandona, aí você Ela vai organiza no começo, depois tá tudo lá dentro. Tudo, Não é tudo. assim? Ah lá, o Sidney falou, a dele é assim. Não é desse jeito mesmo? Aí na hora que você tem que procurar aquela lixinha, aquela broquinha, você tira tudo, fica aquela bagunça. Exatamente. Vamos usar isso aqui. Será que o Sidney senta pra fechar? Porque eu já vi uns homens forçando assim pra fechar. Eu acho que não, né? Eu acho que não é possível. Ai, meu Deus, vamos lá, vamos continuar. Eu acho que ele fez uma forma. Eu acho que ele fez. Legal, então também pode a regra para as coisas miúdas, né? Então a gente poderia usar esse daqui para botão, isso muita gente já usa, mas sempre o recipiente pequeno. Então tem gente que fala assim, eu quero aproveitar um monte de potinho que eu tenho lá. Pode aproveitar tudo, usando etiqueta e usando, sempre se preocupando dele ser proporcional ao tamanho que a gente vai organizar. Aí Ótimo. funciona muito bem. Tá? Tem que organizar. Aqui a gente tem umas outras opções de organizadores, porque assim, Cláudia, não existe organizador certo para todo mundo, nem para tudo, né? Existe o que você gosta, o seu espaço, como é que você procura as coisas. Então, por exemplo, tem gente que não vai ter muita bancada, mas vai ter gaveta. Né? Então, por exemplo, eu trouxe um divisor aqui, ó, que ele é bem legal para quando a gente vai pôr na gaveta. E se eu não tenho esse, quero aproveitar uma coisa que tem em casa. Sabe o divisor de talher? Sim. É perfeito para organizar canetas e lápis. Maravilha. Né? Olha lá que bom. Pode pegar um que não está usando, de repente, ou um que tenha tampa. Se achar um, de repente, num valor bacana para comprar, um que tenha tampa, ele funciona bem, porque você consegue empilhar. Olha lá, que joia. Isso já facilita bastante, né? Exatamente. A gente pensar numa coisa que tem uma função e usar para outra. Isso é quase uma subversão, mas é pro bem, né? Sim, É claro. legal. Sim. Lá em casa eu organizo as minhas bolsinhas, aquelas pequenas assim, sabe? Que são tipo carteira, num revisteiro. Isso, pois Né? é. E fica ótimo. Sim, é seu e funciona pra você. Funciona. Isso que é legal, né? Super Porque às vezes bom. a gente fica tentando copiar o que foi organizado na casa do outro, mas às vezes o nosso espaço não comporta. Sim. Então é importante a gente pensar no espaço que a gente tem, né? Muito bom. Senão não funciona. Aqui eu trouxe uma caixinha que eu gosto muito também, que é uma caixinha transparente. Eu gosto muito de coisa transparente, porque eu sou meio o cérebro daquele homem que não gosta de ver, que não gosta de procurar, sabe? Eu sou meio assim. Esse daqui é bem legal também porque ele é transparente, então lembrando que sempre que você vai colocar algo que seja desproporcional, ou que você queira ver assim na sua frente, algo transparente é bem legal. Esse aqui é uma caixinha, ó. É bem tranquila, só não vale em Sidney botar um monte de parafuso aqui. Mas tudo bem, mas você já está absorvido porque a Ingrid lembrou bem, como o homem que não gosta de procurar, porque eu Eles acho não que isso é uma gostam. característica masculina. Sim. Né? E não é só por isso, por exemplo, eu falei de parafuso, de porca, isso é tão baratinho, e lá no meio do concerto que eles estão fazendo, aí você fala, meu Deus do céu, eu agora, às vezes é no depósito, ou às vezes é num cantinho lá atrás da casa. E lá procurar, é mais fácil eu ir ali na loja de material de construção e comprar Pois é. um pacotinho de parafuso novo, não é assim? É bem isso. E aí vai juntando, vai jogando depois Quando lá. você vê, tem uma Né? quantidade.
embalagens. Exato. Enorme, exatamente. E aqui a gente tem um outro cestinho, que é bem bonitinho também. Poderia ser branco, poderia ser preto, sempre atentando pro tamanho, né? Então eu preciso enxergar, ó. Então sempre as embalagens menores na frente, as embalagens maiores atrás. É importante que a gente veja tudo. A visualização, como eu disse, é extremamente importante para que a gente enxergue e use as coisas que a gente tem, tá? E isso também vale em qualquer ambiente da casa. Qualquer ambiente. Eu uso isso no material de limpeza, nas coisas da despensa, Sim. do banheiro, porque a gente tem, às vezes, um creme mais alto, um outro mais baixo, um protetor solar, então vai descendo assim pra Exatamente. enxergar. Né? Não, e com produto de limpeza, se você não observar isso, quando você vê, você tem um produto às vezes caro que você comprou, que tá lá perdidinho no banheiro, é a mesma coisa. Né? O produto fica para trás, você acaba nunca usando. E aqui, Cláudia, eu tenho uns cestinhos, não tem só desse tamanho, existem várias marcas, várias opções. Esse é empilhável, você viu? Ó, são duas peças separadas. Esse é bem legal, hein? Ele é bem legal porque ele é empilhável. Tem muita gente que às vezes gosta de coisas empilháveis, não sabe que tem muita coisa que dá para compor. Tem coisas que não tem encaixe, mas tem coisas que você comprando vários da mesma marca e modelo, eles têm encaixe. Ó, esse cestinho é um cestinho que a gente gosta muito, eu uso muito nos meus clientes de vários tamanhos. Ele tem 3 tamanhos. Tem um que é o dobro e tem um que é mais ou menos 4 vezes esse tamanho. Ele é mais alto. Olha que bonitinho. Fica mesmo. Então ele fica bem legal. Pensa que você tem bastante coisa miúda, de repente, você pode fazer várias... Mas aí tem que etiquetar também. Sim. Toda vez que você não enxerga, tem que etiquetar. Eu já pensei assim, podia colocar aqui bijuteria, por exemplo, mas vai ter que etiquetar tudo, vai né? ter que etiquetar, senão você não sabe onde está o brinco. Vai ter que separar brinco, anel. E sempre o princípio de organizar é exatamente esse. Pegar tudo que você tem, separar por famílias das coisas que fazem sentido ali, que você usam junto, tá? Sempre. Então, sei lá, aqui seria a família do brinco, a família do botão quadrado, a família do botão redondo, Perfeito. a família do botão preto. Você sabe o que eu uso? Inclusive aqui, que facilita muito a minha vida. É cubinho, forminha para fazer gelo. Então, eu tenho na gavetinha, eu vi quantos cabiam, então cabe certinho ali. Eu tenho acho que 6 e ali eu boto uma gaveta que é dourado, uma gaveta que é prateado. E fica ótimo. Você me engana toda vez que eu venho aqui, você fica falando que não é organizada, aí você me dá dica. Não, mas se eu não me organizar aqui, menina, eu já chego aqui em cima da hora, né? Às vezes eu tô me arrumando e falo, Rodrigo, pega um brinco pra mim, na gaveta prateada. Ele já tem que sabe. Tem que estar tudo na mão, porque senão, tempo, tem que senão a gente perde tempo, né? A gente perde as coisas também. Sim, não é verdade? Não usa o que tem, já pensou um monte de coisa legal, a gente não usa o que tem. Ô Ingrid, eu gosto sempre que eles participem, os meninos e as meninas, fiquem à vontade para mandar pergunta e a Ingrid de Lisboa responde já no 11 9 50 45 18 40, tá bom? 2 minutinhos eu volto, combinado? Peraí, deixa eu só entrar aqui. Primeira pergunta de hoje para a Ingrid de Lisboa é: boa tarde, gostaria de ideias para organizar tecidos. Eunice de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Amei! Legal, adorei. A gente foi fazer o ateliê de uma amiga um ano atrás, mais ou menos, e tinha, imagina, ela é artesã e ela costura. Então faz a costura criativa. Pô, meu Deus. É muito tecido. Muito. E aí? Muito tecido. A gente passou quase um dia, Cláudia, só nos tecidos, uma loucura. Aí a gente tem que ver quanto que ela tem, né? Quanto mais ela tiver, mais trabalho vai dar. O que a gente fez lá na casa, no ateliê da Cris? A gente usou, então imagina, a gente não tem aqui, mas imagina, aliás, posso usar sua ficha? Claro. Ó, vamos lá, gente. Pensa que isso aqui é um pedaço de papel cartão mais grosso, dá pra ser até mais grosso do que papel cartão, dá pra envolver os pedaços menores de tecidos, que forem menores, os cortes menores nesse tipo e colocar de pé. O segredo vai ser colocar de pé. Minha sugestão é ela comprar um cesto maior, que pode ser algo como 40 por 40, e ela pode colocar de pé, para ficar como se fosse um catálogo. Ó, eu vou abrir essa pastinha que eu trouxe. Essa pastinha, ela serve para quando a gente coloca pedaços de papel. Ela poderia fazer algo que lembre isso daqui com os tecidos dela. Tá? Então tem que ficar na vertical, não pode esquecer. Se ficar um em cima do outro, o que vai acontecer? Ela só vai colocar, só vai usar os tecidos de cima. Ela precisa que eles fiquem de pé, de alguma forma que fique de pé. Ah, é mais ou menos a ideia das camisetas. Exatamente, que a gente coloca. A gente fez o outro dia. Que a gente coloca assim, uma aqui, outra aqui. Então você vai dobrar de forma que você consiga botar uma do lado da outra. Quer ver? Se a gente pegar os adesivos maiores, aqui tem os adesivos maiores. Então, se ela conseguir pegar um cartonado maior, um cartonado grosso que ela tiver, ela vai fazer vai envolver os tecidos, né? E ela vai fazer várias
várias folhinhas, vamos supor assim, várias fichas, né? Tá. E aí ela pode colocar de pé. Então, um cesto que seja proporcional ao tamanho daqueles tecidos, o que pela minha experiência vai dar um 30 por 40 ou um 30 por 30, ela vai conseguir fazer ficar de pé. E aí ela pode fazer por Que aí temas, ela vai olhando né? assim. Exatamente. Tem que ser como um catálogo, tem que ser fácil de Perfeito. pegar. Na horizontal, um em cima do outro, nunca. Tá. Se for um tecidão grande, que às vezes é uma costureira que faz vestido de festa e tem, aí pode fazer o quê? Aí ela pode usar rolos mesmo. Se ela comprar o rolo, você está pensando se ela compra o rolo. Pode fazer igual na loja, por exemplo, faz os rolos e deixa em pé assim, dentro de um vaso. Isso, pode ser, por exemplo. Ou ela pode colocar em prateleira. Eu prefiro que ela faça rolos e coloque em prateleira. Existem caixas de bota que são largas, mais ou menos transparentes, elas são translúcidas, um 35 por 55, que daria para colocar esses rolos deitados também, dá para enxergar. Maravilha. Adorei sua pergunta, Eunice. Boa Vamos mesmo. lá. Próxima pergunta. Boa tarde, me chamo Jennifer, sou de Osasco, tenho várias coisas de artesanato e gostaria de saber como eu poderia montar uma prateleira e organizá-la quando não se tem muito espaço. Aí ela vai precisar verificar. O segredo para quando a gente vai fazer um móvel, né, para um espaço menor, é olhar se a gente precisa da altura e da profundidade que está sendo proposto ali pelo espaço. Vou dar um exemplo. Muitas vezes a gente compra uma prateleira que é pronta. Às vezes até porque o valor estava bom, o móvel era pré-montado e tal. Só que ela deixa uma grande parte dos itens do espaço, aliás, pouco aproveitado. Então, se a gente imaginar que aqui é uma prateleira e a gente colocar uma outra aqui, olha o tanto de espaço que eu vou perder. Sim. Então, ela vai precisar, se não tiver outra opção, colocar alguns organizadores modulares, como esses daqui, que possam ser empilhados, de algum modelo que ela goste, que ela consiga colocar, ou então fazer prateleiras intermediárias no móvel que ela já tenha. Se ela já tem, aí a minha sugestão é ela fazer de vidro, tá? Porque as prateleiras de vidro, elas são resistentes, elas são mais fininhas do que as de madeira e elas dão uma claridade boa pro armário. Funciona bem. E ela não precisa nem fazer até a frente. Então, se imaginar assim, uns 50 de profundidade, Cláudia, ela pode fazer só na metade, porque daí ela fica com a parte da frente livre e a parte de trás dessa prateleira com uma prateleira a mais, uma prateleira extra ali. Funciona muito bem. Perfeito. Boa essa observação. Você sabe que aqui no armário, quando a gente fez a mudança, as minhas gavetas eram largas, né? E essa coisa das bijuterias, elas são pequenas, então é baixinha. Sim. E daí eu pedi pro marceneiro, falei, troca essa larga, das largas eu quero duas. Então ele fez 4. De duas ele fez 4. O que você vai organizar porque senão eu ia sempre... perder aquele espação ali, porque eu tenho que pôr em cima, né? Não tem. Como senão ela disse, quebra. tem pouco espaço, imagina. Maravilha. Não tem espaço a perder. Vocês estão entendendo esse papo, né? Que a gente fica só assim, viajando, imaginando, né? Mas acho que você está acompanhando em casa. Olá, tenho muitos produtos de higiene pessoal e cosméticos. Os que estão em uso ficam no meu banheiro e os que não estão ficam no armário. Como posso manter isso organizado? São muitos cremes, sabonetes. Sou viciada naquelas embalagens econômicas, sabe aquelas grandonas? Que você vai repondo. Juliana de São Paulo. Ela vai precisar separar, Juliana, você precisa separar por tipo. Então, por exemplo, tudo que é shampoo, tudo que é creme de corpo, tudo que é coisa de cabelo, tudo que é coisa de pele, enfim. E depois colocar em cestos. Eu sempre indico o uso dos cestos, viu, Cláudia? Porque é mais fácil para limpar, é mais fácil para manusear. Então, ela tem que separar as coisas por assunto, cria um assunto, por exemplo, para ir piscina, e depois coloca um cesto por assunto. Bom. Próxima. Boa tarde, Cláudia e Ingrid. Como posso organizar as meias e cuecas do meu marido na gaveta de uma forma que não vire uma zona? Todas as vezes que eu organizo, ele bagunça em uma semana. Sou Mariana de Ribeirão Preto. Parabéns, Mariana. Você não está sozinha. Tamo juntas. Estamos juntas. A gente ensinou aqui a dobra da lingerie, né? Teria que fazer uma dobrinha compacta. A gente não consegue mostrar aqui porque a gente não veio preparado para isso, mas teria que fazer uma dobra compacta e ele pode usar aquelas colmeias organizadoras que a gente trouxe da outra vez. Lembra? Elas são subdivididas, são de plástico transparente, super reforçadas, pelo menos as que eu uso, eu compro sempre bem reforçada e sempre colocar de pé. Tem sempre que pensar verticalmente para organizar essas coisas que o pessoal bagunça muito. Maravilha. Pode separar até por cor, de repente, Sim, né? Sim, por modelo. Bom, acabou o tempo? Oh, como assim, gente? Quando o negócio tá bom, o Rodrigo me dá tchau. Aí eu tenho que te dar tchau, mas eu já tenho um convite. Volta logo, porque a turma amou. E a gente acha que da próxima vez tem que vir aqui com um armário do lado, com um monte de opções. Delícia. Ingrid Lisboa tá no homeorganizer.com.br, no Instagram, ingridlisboa.homeorganizer, tá? Vai lá, segue a Ingrid, agradece, faz as perguntas, curte tudo que ela tem lá e já vai pegando as dicas, que tem um monte de dica legal. Verdade. ingridlisboa.homeorganizer. Obrigada. Sempre muito bom te receber. Muito obrigada.